Amém. Glória a Deus. Que tema maravilhoso, não? A tua graça me basta, né? Só que ali é Paulo dizendo, né? Mas não está escrito assim. Está escrito: a minha graça te basta, né? Ali o Paulo, ele está relatando o que o Senhor fez com ele, né? O que o Senhor fez com ele. E é interessante que Paulo, o camarada que o encontro que ele teve foi direto com Jesus. Irmão, já pensou, você está na rua, sem conhecer a Deus, sem conhecer, né? Ou na bagunça, na gandaia, na bebedeira, de repente, Jesus aparece para você e diz: você agora é meu. E automaticamente você cai do cavalo com todas as suas ideias que você vinha trazendo, né? Com todos os seus projetos, sonhos. Às vezes eu fico pensando, o que será que Paulo tinha de sonhos para frente, né? Ele era um soldado, um centurião, era um comandante de uma centúria. Ele saía com os soldados às suas ordens, né? E qual será o pensamento que ele tinha? Um dia talvez eu vou ser governador de uma dessas cidades, né? Um dia eu vou ser presidente da República. Um dia eu vou ser um grande ministro, né? Aí o Senhor aparece para ele e aparece para Ananias. E Ananias questiona o Senhor: Senhor, mas é o perseguidor. E Deus diz para Ananias: você vai, porque você vai ver o que ele vai padecer pelo meu nome. Que projeto Paulo tinha e que coisas que ele deixou, largou tudo para servir ao Senhor, para andar com o Senhor. E a nossa vida, irmãos, nós também tínhamos planos, projetos, sonhos nossos. Mas quando o Senhor entra, nós temos que caminhar nos sonhos e nos projetos do Senhor, né? Cada um de nós vivia a nossa vida como nós gostaríamos. Mas hoje nós temos que viver como o Senhor quer, como o Senhor gostaria, como Ele gosta. Gostaria não, como Ele quer. Então, irmãos, quando Paulo diz: a tua graça, ele já falando do que o Senhor falou para ele, eu creio que nós podemos olhar para nós e dizer: Senhor, até onde eu tenho andado na tua graça? Porque andar na graça é na dependência, na totalidade, né? E para isso eu gostaria de meditar nesse capítulo junto com vocês, né? Eu não sei se foi o pastor Douglas que deu o tema desse mês, mas a minha graça te basta. É uma palavra que não é fácil, irmãos. Não é fácil Deus chegar para nós e dizer: olha, a minha graça te basta. Ou seja, a partir de hoje você anda na minha dependência. Você vai fazer o que eu quero. E você não tem mais o querer seu, mas é o meu querer. É o meu sonho na tua vida. É o meu projeto na tua vida. Os discípulos cada um estava fazendo o seu trabalho. E Jesus passava e dizia: vem cá. Mateus, o que você está fazendo aí? Estou pegando dinheiro aqui do povo. Larga o dinheiro. E esquece o dinheiro.
Pedro, o que você está fazendo? Estou cuidando dos meus barcos, da minha empresa de pesca. Larga tudo, vem para cá. A minha graça te basta. O que você precisa está comigo, é isso que o Senhor quer dizer. Mas vamos entrar aqui na palavra. A partir do versículo 1 desse capítulo 12, de 2 aos Coríntios, Paulo diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústia por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Interessante, não falou, eu me glorio na minha profissão, eu não me glorio na igreja que eu estou construindo, eu não me glorio na minha sabedoria. Tudo que ele gloriava era nas fraquezas, lutas, perseguições, tristezas, angústia, prisões. Paulo foi o exemplo, irmãos. Abaixo de Cristo, eu acho que Paulo foi o top. Eu acho que Deus escolheu ele porque ele iria realmente deixar a graça do Senhor dominar a vida dele. E Paulo, irmãos, aqui ele cita algo que aconteceu 14 anos atrás. Ele está falando acerca dele mesmo, algo que aconteceu 14 anos atrás. Ele diz: eu conheço um homem, se na carne, não sei se no espírito, ele nem lembrava mais, ele nem sabia como que o Senhor trabalhou daquela forma, mas ele sabia que ele tinha ido até o céu, até o paraíso, até o terceiro céu, ele fala. Ou seja, ele ultrapassa esse céu, ultrapassa o vácuo, e ele chega aonde Deus está. Que não me pergunte como que é, porque só quando a gente for arrebatado que a gente vai saber. Aí sim a gente saberá tudo. Mas ele fala isso, e ele diz que quando ele viu aquilo tudo, o desejo dele, com certeza, irmãos, era chegar na terra e sair, chamar os apóstolos, os outros, e dizer: olha, o que eu vi vocês não imaginam, vocês não sabem como que é o céu, vocês não sabem o que eu vi lá, não dá nem para falar, a grandeza que é o céu.
E o principal que ele deve ter visto é o Senhor Jesus. A presença da glória de Deus nos céus. Os que já estavam lá, talvez ele tenha olhado, tenha visto o Dimas. O Dimas foi o que inaugurou o céu junto com Jesus, irmãos. Que coisa, um pecador, um bandido, está ali na cruz, numa das cruzes, de um lado, um que escarneceu do Senhor Jesus, do outro lado, o Dimas fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. O Senhor disse, é hoje. E eu acho que Paulo deve ter visto ele. Visto os apóstolos que já tinham morrido. Porque ele foi ao paraíso, ele diz. E o paraíso é onde nós vamos quando morremos e depois que nós vamos ser ressuscitados e vamos morar no céu. Mas o paraíso é um lugar para os salvos. E ele chega lá e ele vê tanta coisa. Quando ele volta, eu acho que ele voltou, né, pastora? Dizendo, olha, agora com tudo que eu vi lá, minhas pregações vão ser de arrebentar. O que eu vou ensinar esse povo sobre o céu? Aí o Senhor diz, ó, baixa a bola. Você não vai falar nada. Mas, Senhor, você não vai falar nada. O céu é um segredo meu e seu. Tem coisa, irmãos, que Deus quer segredo com você. Ele revela coisas para você. Ele revela coisas para mim que eu nunca vou falar. Ele revela coisas para a pastora, para cada um de vocês, que vocês não vão falar, porque são coisas suas. Mas é coisa louca? Não, sobre qualquer situação. O Senhor te dá visão, o Senhor te dá direção que não dá para mim. E Paulo, eu queria sair já falando sobre o céu, falando sobre como que era lá, a rua de ouro e de cristal. Deus falou, Jesus fala para ele, Paulo, deixa só João no Apocalipse falar um pouquinho. Você não vai falar, o João fala um pouquinho, mas você não. O teu projeto é outro. E Paulo, ele para. Só que ele queria se engrandecer. O que dá a entender é isso. Aí, de repente, Deus diz, você vai continuar, então eu vou enviar, vou permitir que o enviado de Satanás te atormente. Na hora que você pensar em se engrandecer, ele vai chegar e vai te dar um tapa na cara. Irmãos, esse tapa na cara, não é que o diabo chegava e pá na cara de Paulo. Era algo que nós não entendemos ainda. Ninguém sabe qual que era o espinho. Eu tenho minha ideia. Eu creio que o pastor tem sua ideia. Mas nós não podemos chegar aqui e dizer, olha, o espinho na carne de Paulo era tal coisa. Eu tenho meu posicionamento que eu acho, olhando toda a vida de Paulo, dá para entender mais ou menos. Mas se não for, irmãos, eu não estou nem aí. Eu quero saber é que a graça do Senhor sobre a vida dele nos trouxe também a graça do Senhor sobre nossas vidas, através do ensino dele. E esse enviado do diabo, ele esbofeteava Paulo. Quando Paulo tentava se engrandecer, era um tapa na cara. E às vezes a gente acha que esse tapa na cara era realmente uma coisa grande. Não, irmãos. Eu não esqueço nunca, eu tinha uns 15, 16 anos, que eu levei um tapa do meu professor Guedes. Ele era muito amigo, assim, na escola, né? Um professor excelente, gostava de mim, ele era cliente do meu pai também. E eu tinha ficado de recuperação numa matéria, né? Hoje não tem mais isso, né? Na matéria dele, né? E eu conhecia ele, né?
Aí a gente estava entrando e vinham alunos de outras classes, né, para a recuperação. E quando ele foi entrando, eu falei desse jeito. E aí, Guedão? Ele não falou nada, ele olhou para mim, cumprimentou, normal, mas não falou nada. Mas eu estava no meio dos amigos, eu quis mostrar que eu era amigo do professor. Aí, Guedão, professor Guedes. Aí ele chegou lá, sentou na cadeira, daqui a pouco ele levantou, tá, vamos começar. Só que antes eu quero só falar uma coisa. Eu sou juiz, e quando eu chego no tribunal, todos me chamam de excelência. Aí eu chego na escola, um aluno, no meio dos outros, dá um grito e me chama, aí Guedão, eu sou professor de vocês, eu vim aqui ensinar vocês. Mas assim, sabe aquele tapa que, ainda bem que quem ouviu foram só alguns que estavam comigo, né? Os outros não estavam entendendo muito não, mas aquilo foi para mim, irmãos, nunca mais eu desrespeitei ninguém, sabe? Policial, sim senhor, não senhor, um doutor, seja quem for. Ontem eu fui na Santa Casa, gente lá que chegou em 10 minutos já estava, esse pessoal não é mole, hein? Esse pessoal... Outro dia até a Lilian estava saindo lá na Santa Casa. Mas as pessoas desrespeitam, né? Aí leva um tapa na cara de luva de pelica, né? Antigamente falava, né? Mas esse de Paulo, irmãos, onde eu quero chegar, é que Paulo, ele quando se exaltava, vinha um enviado do diabo e um tapa na cara dele. Ou seja, quem é você? É mais ou menos isso, quem é você? A nossa mãe não fazia isso, né? Fica quieto, não fala, uma vez, duas vezes, na terceira... já levava, né? E era terrível. Mas, irmãos, Paulo, ele recebe algo maravilhoso de Deus, e aquilo, para ele, era o melhor. Às vezes, nós achamos que eu toco muito, eu canto muito, eu prego muito, eu sou o melhor porteiro, eu sou o melhor recepcionista. E, às vezes, a gente coloca a nossa vida como se Deus dependesse da gente. Tem pessoas que até com relação ao ministério, estão precisando de mim. Nunca a pessoa diz, olha, eu preciso servir ao meu Deus, eu quero servir ao meu Deus. Né? Às vezes a pessoa coloca um posicionamento de que Deus precisa. E Paulo, talvez ele no seu coração, no seu jeito de ser, ele tenha feito isso. E o Senhor disse, olha, Paulo, você vai ter que aprender. E é interessante que passam 14 anos, aconteceu isso dele ir até o terceiro céu, ele pensar em falar sobre isso, e o Senhor diz, olha, não é lícito falar a homem nenhum, é eu e você. Segredos nosso com Deus é nosso com Deus. É você e Deus. Deus tem coisa grande para a tua vida, é para você. Guarda isso para você. Tem segredos, tem posicionamentos que é seu. Deus está te dando ministério para você, está te dando uma bênção para você. Guarda isso para você. Glória a Deus. E ele diz, olha, eu poderia me gloriar, mas veio esse enviado do diabo, versículo 7, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Espinho na carne, enviado do diabo. Irmãos, às vezes a gente não se sente assim,
pressionado, parece que o mundo está tudo contra nós. A luta vem, o problema vem, e a gente sabe que é algo do diabo, do inimigo, porque não é coisa boa, não vem de Deus. A gente não fala isso? Coisa boa não vem de Deus. Mas aqui foi Deus que permitiu. A gente fala coisa ruim, né? Coisa ruim não vem de Deus. Tem coisas que Deus permite para tratar conosco. Tratar conosco. E Deus queria tratar com Paulo. Aí que Paulo faz? Vou orar. Vou orar ao Senhor, amém, irmãos? Vamos orar quando tem luta, tem problema? Amém, a gente ora. Mas aí, você ora a primeira vez, o que Deus fala? Nada. Não vou responder. Deus tira isso, não vou tirar. Deus cura, não vou curar. Deus salva, não vou salvar. E a gente fica questionando. Paulo diz, eu orei 3 vezes a Deus. Mas, irmãos, quanto tempo? Aqui, em 14 anos, quantas vezes ele orou a Deus? Sobre esse assunto, 3 vezes. Sabe qual que é o nosso problema? Isso eu falo por mim. A gente tem um problema de 10 em 10 minutos, Deus resolve meu problema. E Deus diz, espera aí, calma. A minha graça te basta. Não, mas Deus, eu preciso. Daí a 1 mês, demorou muito, daí a 1 mês, Deus, e aí não vai responder. A gente ora 10 vezes por mês, a mesma coisa, 10 vezes por semana a mesma coisa, 10 vezes por dia a mesma coisa. Senhor, meu filho, Senhor, minha esposa, Senhor, meu esposo. E a gente ora. Irmãos, a oração é através da fé. É que a gente é falho mesmo. Mas Paulo disse, eu orei 3 vezes. A primeira Deus diz, não. A segunda Deus disse o quê? Não. Senhor, tira esse espinho na carne, tira esse enviado do diabo. Deus disse, não vou tirar. Sabe para que é isso? Para você aprender a crescer. A gente, quando é pai, fala assim, olha, não vá por ali que você vai escorregar, você vai tropeçar. O pai avisa uma vez, outra vez. Minha mãe dizia assim, não vá por ali, vamos supor, não faça isso. A gente ficava, ela não faça. Aí na terceira vez ela dizia, vai lá. Era assim, vá lá. Aí a gente caía do cavalo. Né? Por quê? O pai fala 1, 2 vezes e a gente não quer obedecer. Quanto mais Deus, irmãos. Tem hora que Deus diz, olha, eu vou te dar na hora certa. Aguarda, espera. Não, mas tem de ser, eu sou bonzinho, eu tenho visão celestial, eu vi a Deus, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu falo em línguas, eu profetizo, eu toco, eu prego, então eu preciso e eu quero. Deus diz, não é agora não, filho. Espera. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu no tempo certo. Mas temos que saber esperar. A graça do Senhor vem sobre nós quando nós sabemos esperar no Senhor. Paulo, durante 14 anos, com um espinho na carne, perseguido pelo diabo, ele ora 3 vezes só. E na terceira vez Deus diz, Paulo, a minha graça te basta, acabou. Sabe por quê, Paulo? Porque eu quero te aperfeiçoar. Sabe por quê que nós não recebemos muitas bênçãos? Porque Deus quer nos aperfeiçoar. Ah, pastor, mas não disse que Deus dá bênção sem medidas, recalcada, sacudida, transbordante? Sim, na hora que Ele quer.
na hora que Ele quer. Irmãos, eu já chorei, irmãos. Eu já passei luta, já passei dificuldade. E hoje passo também em algumas áreas, em algumas situações. Mas tem área da minha vida que hoje eu estou feliz, hoje eu estou, tranquilo. É o que o pastor falou, a gente olha, vê uma situação, um filho, é bênção. Mas tem outras que pode vir luta novamente. Né? Eu estou para fazer uma cirurgia, ai meu Deus, como que vai ser? Não sei. Vamos lá, vamos embora. Nas mãos de Deus, amém? A tua graça, Senhor, basta para nós. E Ele diz isso para você, a minha graça te basta. Chega de choramingar, Paulo. Chega de choramingar, irmãos. Ficar aí, ai, Deus tem de me ouvir, Deus tem de me responder. Ele não vai te responder, não. Ah, pastor, você está falando coisa errada? Não. É que Deus é Deus. Ele não é criança, não é moleque, para fazer a nossa vontade na hora que a gente quer. É assim, irmãos. Às vezes a gente quer defender não, tem um versículo que diz assim, mas a Bíblia é algo real, não é um sonho. Tudo que está aqui vai ser assim quando nós nos colocamos como Paulo. Largou tudo. Paulo largou tudo, irmãos. Paulo deixou seu projeto de vida, deixou família, deixou o status, de repente, de um grande homem para Roma, para os sacerdotes, de um grande homem, ele se torna um Zé Ninguém. Para eles era isso, pastor. Como que Saulo, ele comandava, como pode, né, pastora? Como pode Paulo ter largado tudo, agora é crente. Jesus é bom. Jesus é bom, irmãos. Agora eu sou crente. Se precisar, a gente larga tudo. A igreja perseguida, que a irmã estava falando aqui, irmãos, eles largam tudo. Tudo. Por amor ao Evangelho. Por amor a Cristo. Aí o Senhor diz para ele, pois a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder, quem falou foi Deus. O meu poder se aperfeiçoa quando você é fraco. Pastor, mas eu não tenho que ser forte? Nele. Em nós mesmos, nós não somos nada, irmãos. Não temos nada, não podemos dar um passo sem Jesus. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quem aqui quer ser cheio do poder de Cristo? Todos querem? Vamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo Ele nos exaltará. Irmãos, nós precisamos cada dia entender isso. Glória a Deus que essa igreja, nós estamos caminhando num caminho certo, de palavra, de mostrar na palavra o que nós somos. Nós somos grandes quando Ele está em nós. É a história do burrinho lá, né? Que chegou lá no meio dos outros burrinhos lá, falou, gente, ontem, todo mundo conhece essa história, né? Ontem, olha, eu entrei numa cidade, todo mundo me aplaudiu, todo mundo, colocou flores para eu passar e tal. Aí o outro burrinho olha assim e fala, meu, não era por tua causa não, por
causa daquele que estava em cima de você. Era Jesus que estava em cima de você, não era você. E às vezes a gente dá uma de burrinho, irmãos. Acha que a gente tem alguma coisa, pode alguma coisa. É Ele em nós, amém, irmãos? Aqui Paulo disse, é Ele para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer. Prazer. Falar isso não é fácil. Eu sinto prazer nas fraquezas. Está escrito aonde? Na Bíblia. Sinto prazer nas fraquezas, sinto prazer nas injúrias, sinto prazer nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, quando eu sinto tudo isso, Ele me fortalece. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quando eu deixo tudo isso dentro da minha vida, glorificar o Senhor, aí se torna o finalzinho. Aí é que eu sou forte. Quando tua fraqueza, quando minha fraqueza, glorificar o Senhor. Quando o meu problema, vem um problema, vem uma dificuldade, eu entrego a Ele, glorifico a Ele. As lutas vêm, irmãos, para todos nós, mas aí nós somos fortalecidos no Senhor. Todos os homens de Deus tiveram um tempo de espera. Tem gente que quer, não, pastor, mas esse problema eu já estou com ele há 1 ano, 2 anos. Só? Pois vai ficar mais uns 5. Pastor, está jogando praga? Não, estou falando que a Bíblia é real. Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra, eu vou fazer de você uma grande nação, você vai frutificar, vai ser, toda a terra vai saber do teu nome. Abraão sai, né? Vou largar, pai, estou indo embora, mãe, estou indo embora, meus irmãos estão indo embora, Deus mandou eu ir e tal. Passa 1 ano, Abraão olha, a luta, a dificuldade, a injúria. A mulher deve ter olhado, e aí, Abraão, para onde nós vamos? Não, vamos. 2 anos. 5 anos, a mulher vem a seca, vem os perseguidores. E o que ele deve ter ouvido, pastor? Abraão, e aí, como é que é aquele negócio lá? Uma grande nação vai sair de você, um grande povo. 10 anos, 20 anos. Nada, irmãos. Nada, pastora. A gente, meu Deus, já faz 2 anos que eu estou orando. Ora mais. Espera no Senhor. Confia no Senhor. Acredita na promessa. Não se desespere. Glória a Deus. Deus tem coisas grandes para nós, irmãos. Passaram 25 anos, aí Deus prepara. E quando ele tentou dar um jeitinho para Deus, Deus só olhava e dizia, não é por aí não, Abraão. Vai dar ruim isso daí que você está fazendo com a escrava, ter um filho com a escrava, vai dar ruim. E até hoje o problema vem. Até hoje, uma desobediência. Grandes homens. Davi foi ungido rei. Só assumiu rei de 40 anos depois. Cadê o rei? Talvez os irmãos dele já velhinho, Davi. E aí? E aí? 40 anos depois, ele se torna rei de Israel. O tempo, irmãos, pertence a Deus. A nossa vida pertence a Deus. Os planos para nós pertencem a Deus. A igreja de Cristo é dependente dele. Amém? Glória a Deus. Irmãos,
tua graça, Senhor, nos basta, é fácil falar. Mas para viver, a gente tem de acreditar na palavra de Deus. A gente tem de acreditar na Bíblia. Esse tema não é fácil não, irmãos. Não é brincadeira não. Você dizer, Senhor, a tua graça me basta. Ele está dizendo, realmente, a minha graça te basta. É a minha que basta para vocês. Vocês estão pensando tudo ao contrário. Estão achando que são bonitinhos, são bonitinhos, mas são meus. Eu que cuido de vocês. Né? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Glória a Jesus. Hoje eu falei.